E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Nessa aula vamos aprender aqui sobre arrays e slices dentro do Go, beleza? E vocês vão entender que não é interessante trabalhar com array no Golang, pois é. E para isso existem os slices. Um slice nada mais é que uma abstração de um array. Então o Golang fez o array de forma mais dinâmica. Ele transformou o array em algo um pouco mais dinâmico, daí que surgiu o slice. Perfeito? Mas de qualquer forma, vamos entender aqui o array e depois vamos aprender a trabalhar com o slice. Beleza? Então, para declarar aqui, eu já vou dividir minha tela. Para declarar um array aqui no Golang, é o seguinte. A gente vem aqui, declara uma variável e, por exemplo, no exemplo que eu dei, né? É um array de frutas. Então, var frutas, e aí começa a acontecer aqui, ó. Entre colchetes, eu defino o tamanho do meu array. Então, quantos itens conterão o meu array? Nesse caso, eu coloquei 3, igual está aqui no exemplo. E eu tenho que passar aqui, ó, string, porque vai ser os itens dentro de um array, do meu array que eu vou criar de frutas, serão do tipo string. Perfeito, né? Então, eu criei um array, até então ele está vazio. Eu vou dar um print nele aqui, ó. Frutas, beleza? E vou executar isso aqui. Vamos ver como que tá. Um array vazio, tá? Beleza. Agora, como que eu faço para adicionar itens aqui dentro? Né, com o array, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer essa sintaxe aqui, ó. Colocar o identificador do meu array, a posição que eu quero, entre colchetes aqui, e atribuir, através do sinal de igual, o item que eu quero pôr lá dentro. Então, beleza, ó. Frutas, na posição 0, eu vou colocar aqui maçã. Beleza? Vamos executar isso aqui agora? Olha só, vai ter maçã ali dentro e espaço vazio, né? Aí que começa, né? Você define um array como uma posição fixa, né? Então, 3 itens. Então, se você colocar um lá dentro, ele vai ficar com espaço vazio ali, esperando outros dois, né? Nesse caso, colocamos 3 itens. Então, eu vou multiplicar aqui essas linhas para preencher o meu array por inteiro. Vou colocar a posição 1 e posição 2. Lembrando, né? Que o array começa da posição 0. Beleza? E aqui eu vou colocar laranja e, por último, limão. E vou executar de novo esse meu scriptzinho. Beleza, agora eu vou preencher o meu array aqui, ó, com 3 itens. Legal. Mas e aí? E se eu quiser colocar mais um item? Um quarto item aí? Eu defini ele com 3. E se eu quiser colocar mais um item? Como que vai acontecer? Vamos ver? Vou colocar aqui, ó, na posição 3, 0, 1, 2, 3, né? Então são 4. Eu vou colocar aqui caju. E vou executar esse cara. Vai dar um erro, né? Deu, assim, ó, algo como algo inválido no array aí, porque ele tem apenas 3 posições. Então, na posição 3 deu erro aqui, ó, inválido, tá certo? Porque eu só tenho 3 elementos. Eu não posso colocar um quarto. Aí você já tem o motivo suficiente para entender que não é legal trabalhar com arrays no Golang. E para isso foi criado o Slice, né? O Slice nada mais é do que a linguagem Go trabalhando o array para deixar ele mais dinâmico. Perfeito? Eu vou colocar aqui, ó, olha só. Como que a gente pode definir um slice? Requer um pouco de atenção. Eu tenho uma primeira opção, que é dessa forma aqui, ó. Eu posso usar a forma enxuta, né, de declarar alguma coisa no Golang. Nesse caso, eu vou declarar um slice. Então, eu posso usar aquele operador lá mais enxuto. Só que dessa forma aqui, eu já tenho que iniciar o meu slice com alguns itens. E dessa forma, eu coloco aqui, ó, entre chaves, coloco meus itens lá dentro. Como é do tipo string, eu vou colocar strings e separar por vírgula. Então essa é uma forma de iniciar um slice, ou se eu quiser iniciar um slice vazio para depois de adicionar itens, eu faço dessa forma aqui, ó, var frutas, colchetes vazio, string, beleza? Vamos apagar isso aqui e fazer a primeira opção. Tá, eu só vou apagar isso e vou colocar aqui embaixo do array como que eu defino um slice, para vocês verem a diferença, tá? Então aqui, ó, dois pontos igual, abre colchetes, string, e aí eu já tenho que iniciar aqui, ó, por exemplo, maçã, vírgula, laranja, vou colocar só dois, beleza? Mas eu vou apagar isso aqui porque o array eu vou apagar porque eu não vou mais usar,
Beleza? Então, salvei, agora tá tudo certo. Se eu limpar aqui, ó, e executar, vamos ver. Beleza, ele me trouxe aqui. Na verdade, ainda é um array, tá? Mas a gente usa como slice. Então, o Go, ele transforma aquele array em algo mais dinâmico. Exatamente o que aconteceu aqui. Eu não defini um tamanho para o meu slice. Eu apenas coloquei 2 itens e beleza. E se eu colocar mais um item, ele também vai me deixar trabalhar dessa forma, né, dinamicamente. E qual que é uma outra forma de eu colocar itens dentro de um slice? É através do append. Então eu tenho que fazer a seguinte sintaxe. Eu acesso lá frutas, recebe o quê? Um append. E a sintaxe aqui, ó, frutas, e eu coloco o item em si que eu quero. No caso, uma string, eu vou colocar ali limão. Vamos executar isso aqui. E agora eu tenho limão dentro do meu slice de frutas. Perfeito? E tem uma outra forma de eu iniciar um slice, que é dessa segunda forma aqui, ó, tá? Eu faço o seguinte, var frutas string, beleza? Deixa eu limpar o terminal e vou executar isso aqui. Vai trazer aqui para mim um slice vazio. E eu posso dar um append, da mesma forma que eu tinha feito antes. Então, frutas vai receber aqui um append, tá bom? E eu passo frutas, vai receber aqui limão. Vamos executar este cara e agora eu tenho limão ali dentro. Beleza? E eu posso fazer o append quantas vezes eu quiser. Se eu fizer agora aqui, ó, maçã e caju. Vamos ver? Perfeito. Todos os itens que eu dei um append. O append ele adiciona no fim, né, do array ali. Do array, no caso, aqui um slice. Perfeito? E temos aqui, ó, olha só, alguns métodos, vamos dizer assim, né? Que é o de verificar a quantidade de itens que eu tenho dentro de um slice. E depois eu tenho aqui, ó, por último, a capacidade de um slice. Perfeito? Então vamos fazer primeiro aqui, ó, a quantidade de itens, né? Beleza, a gente já entendeu, eu criei um slice vazio, adicionei itens aqui dentro, imprimi só para ver como tá ficando. Ok, mas agora eu quero saber quantos itens tem lá dentro. Tá, vou colocar aqui println para ele pular uma linha para não dar problema. Eu vou tirar esse frutas daqui e eu vou fazer o seguinte, uma coisa bem simples, é o len. Tá? O len, ele vem de length, né, de comprimento. Em outras linguagens a gente tem a palavra inteira, né, length, né, de comprimento. Aqui, por exemplo, função. Em outras palavras temos function. Aqui temos func. Em outras linguagens temos length, aqui temos len. Então, algumas palavrinhas o Golang ele corta, né, para ficar mais enxuto. Então, aqui, ó, eu vou printar o seguinte. Eu quero saber o comprimento, ou seja, o len de quem? Entre parênteses eu passo lá o meu slice de frutas. Então, se eu executar isso aqui, ele vai me trazer o quê? 3. Por quê? Porque eu tenho 3 itens lá dentro. Bacana? E da mesma forma, eu tenho o cap, que é a capacidade que o meu slice pode ter. Beleza? Vamos ver esse cara aqui, ó. fmt, print. Aí eu vou usar o cap do quê? De frutas, tá? Olha, presta bem atenção na sintaxe aqui, ó. Tá? Cap, e entre o parâmetro do cap, eu passo o que eu quero saber. No caso, é o meu slice de frutas. Vamos ver aqui esse cara. Olha só. Ele tem capacidade para 4. Interessante? Então, ele traz esse dinamismo, né? O meu array tem 3 itens, mas tem capacidade para 4, porque ele já entende, esse cara talvez vai colocar mais itens, então ele pode colocar mais um. Se eu colocar mais um aqui, ó, colocar melancia, vai mudar o tanto de itens e a capacidade. Vamos ver como que vai ficar. 4 e 4, beleza? A capacidade não mudou, mas mudou a quantidade de itens. E se eu colocar agora aqui, pera, vamos ver? Ó, 5 itens, agora a capacidade já foi para 8. Então ele sempre vai jogando um espaço a mais dentro do seu slice. Você tem tantos itens, mas cabe mais. Tá certo? Ele faz essa dinâmica aí. Beleza? Da mesma forma, se eu tivesse iniciado o meu array daquela outra forma, né? Ó, frutas, recebe aqui uma string, legal que é o meu
meu slice, e aqui eu vou colocar apenas o maçã, tá? E vamos executar aqui para ver o que ele vai me retornar. Olha só, eu tenho um item, né, que é o len, aqui ó, comprimento, e depois o cap eu tenho um. Legal. Se eu fizer agora um append, eu vou colocar aqui limão. O que ele vai fazer? Ó, ele tem dois itens, capacidade para dois. Beleza, vamos colocar mais um item. Vou colocar aqui pera. Vamos ver. Três itens e capacidade para quatro. Então ele vai fazendo dessa forma dinâmica. Eu tenho tantos itens, mas cabe um pouco mais se você quiser. Legal? Perfeito, né? Então aqui eu coloquei alguns exemplos exatamente o que eu acabei de fazer agora. Então ele vai aumentando a capacidade do seu slice, tá certo? O Go, ele manipula o array de forma dinâmica, que você pode dar dinamismo, né? Que você se preocupe apenas em tratar o que você tem que tratar. No caso, você tem que fazer determinada tarefa que vai usar um slice. Então você não precisa se preocupar muito com aquela questão que o array tem, né? Aquele problema que é estático o tamanho dele. Aqui no slice você pode ficar livre e se trabalhar de forma mais dinâmica. Então o Golang ele cuida disso pra gente. Beleza? Então essa é a ideia que eu queria passar para vocês aqui nesse momento dessa aula sobre os slices aqui no Golang. Então, um array existe no Golang? Existe, mas tem o slice que é algo mais dinâmico, se você precisar, tá certo? Dependendo do caso, talvez você precise de um array, mas se você, na maioria das vezes, vai precisar de algo mais dinâmico. É aí que entram os slices, tá certo? Então, o Golang ele faz uma abstração do array e transforma aquilo em algo mais dinâmico. Daqui que temos os slices, que a gente pode adicionar itens sem problema nenhum, e ele vai aumentando a capacidade daquele slice para caber ainda mais itens. Beleza? Então é isso aí, espero que tenha ficado claro, que você esteja gostando do Golang aqui, e até a próxima aula.